Fala galera, beleza? Iniciando mais um episódio do nosso ASM Cast, dessa vez recebendo aqui Márcio Fontinelles, CEO da Wingo Viagens, diretamente de Fortaleza, ele que faz parte do nosso Mastermind, tá aqui em João Pessoa prestigiando. Então, muito obrigado pela presença, Márcio. Um prazer aqui estar nesse momento aqui, né, fazendo esse podcast, batendo esse papo aqui sobre nosso mundo, né, de agência de viagem, trocar uma ideia aqui. E é um prazer, bom, estar aqui com você, viu? Massa demais. Então a gente vai bater um papo aqui leve, descontraído, né? O Márcio que já tá nesse mundo aí de milhas e viagens há 15 anos, mais de 15 anos, vai contar aqui um pouquinho das histórias da época onde ele era milheiro de fato, né? Onde ele usava as milhas como renda extra. Hoje ele já tem um negócio consolidado, né? Hoje o foco dele é realmente em estruturar e crescer como empresário do turismo, mas com certeza vão ter várias histórias aí mais antigas que muitos que estão há menos tempo nesse mundo das milhas nem conhecem e vão poder conhecer aqui com ele. Então o Márcio, ele trabalha como, além de ser empresário do nicho de turismo, trabalha também como CLT na área de tecnologia. Eu acho que essa acaba sendo a principal pergunta que a galera quer saber, né? Como é que faz para conciliar, como é que faz para ter tempo para tocar o negócio, ter tempo para tocar também o CLT. Então a gente pode começar falando um pouquinho sobre isso aí, sobre os desafios de ter dupla jornada, né? Legal, legal. Sim, a gente, como você falou, né, vem ali, faz tempo que a gente trabalha com milhas, né? E a ideia que todo mundo acho que começou nesse ramo foi, eu quero viajar mais barato, eu quero algo que eu consiga ali fazer uma viagem mais em conta e tal. E aí eu fui atrás de conhecimento. E aí na época, é engraçado que na época não tinha cursos como hoje em dia você tem, né? E na época eu fui muito de pesquisar ali, fui quebrando a cabeça, procurando. E aí aprendi algumas coisas ali. Na época peguei muito, não sei se você lembra ali da época da Avianca, que tinha tabela fixa ali, era 10 mil pontos, era baratinho pra gente gerar, fazia voos ali nacionais, né? Era bem dizer tabela fixa nacional na Avianca. E a gente, graças a Deus, ganhou, vamos dizer assim, muito dinheiro, né? Ali naquela época. Mas era até então aquela coisa, né, de viajar para mim e ajudar as pessoas, amigos, parentes, conhecidos. E nunca foi a ideia de ter uma agência. Sempre foi, para mim, benefício próprio, assim, de estar viajando, pagar mais barato, né? Só que isso foi, os amigos foram um indicando para o outro, que foi indicando para o vizinho, que foi indicando para o irmão, que e aí foi. Quando deu fé, era o Márcio das Passagens, era chamado de Márcio das Passagens. O Márcio das Passagens, o Márcio tem as passagens baratas. E aí foi automaticamente, isso levou a me obrigar a ter um negócio, né? Mas eu passei ali, eu acho que uns 10 anos, mais ou menos, só no informal mesmo. A ideia de vender passagem ali, a pessoa me procurava, eu ia ali, cotava, passava para ele, mais barato, sempre mais barato ali, né? Geralmente da companhia, com desconto ali, comprava, pronto, não tinha nada de processo, não tinha equipe, não tinha nada. E aí era isso. Só que com isso também veio o problema. Quando você está ali com 10, atendendo, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas, até tudo bem. Você consegue conciliar. Você tem que SLT ou funcionário público ou o que seja, você tem alguma outra função, você consegue conciliar. Mas tu imagina aí, tu atendendo 100, 200, 300 e isso em escala. Aí já começou a vir um problema. Foi aí onde a gente procurou ali a mentoria, no caso ali também a Centurion, para poder organizar todo esse processo com equipe, para a gente poder realmente conseguir conciliar as duas coisas. E assim, a grande maioria que hoje tem a agência, que veio desse mundo das milhas, começou com a renda extra, né? Começou com boca a boca, começou auxiliando o familiar, auxiliando o amigo. Né? A gente vê que isso aí é algo muito incomum entre a galera. O objetivo inicial não era ter uma agência, não. Você não chegou e falou, não, agora eu quero ter uma agência, não. Eu vou ajudar, vou ajudando, e aí chega uma hora que realmente fica impraticável você sozinho fazer tudo, porque primeiro que você não consegue dar a atenção que as pessoas merecem, Sim. a gente não gosta de ser ignorado, né? Então, imagina uma pessoa de ser mal atendida, ser ignorado. Então, aí surge a necessidade de realmente se profissionalizar, de trazer pessoas para a operação, né? Senão também a gente fica sem vida, ainda mais tendo que conciliar com o CLT, né? E é algo que eu sei que, pelas conversas que a gente já teve, você está vivendo nos últimos tempos, que é justamente trazer mais gente para a operação, para você poder focar em crescer mais, porque é aquilo. O objetivo inicial não era abrir a agência, mas já que abriu, né? Vamos, Agora vamos para vamos cima. crescer, né? Vamos fazer o negócio realmente evoluir.
né? Então, vamos trazer para a turma também um pouquinho sobre essa tua experiência que você tem tido aí nos últimos tempos de contratar, de trazer gente para te ajudar, como tem sido os desafios, que eu acho que muita gente está vivendo isso, né? Muita gente que assiste a gente ainda vive a urgência ou tá ali nas primeiras contratações, vivendo a parte de capacitação, de treinamento, que principalmente no início, é bem, bem desafiador, né? Então, como está sendo esse momento para você de trazer mais gente para te ajudar na operação da agência? Então, Lobão, e aí, como eu estava até falando, né, a gente chegou num ponto que eu não conseguia mais, tipo assim, eu, no caso, a minha esposa também que me ajuda muito, só a gente ali ficar naquela informalidade, vamos dizer assim, né? Ah, ali eu vou atender do jeito que dá, né? Vamos dizer assim, no meu tempo livre e tal. Não dava mais para a gente continuar assim. E aí, com venda de milhas, né? Vamos dizer assim, no tempo antes de que eu era milheiro, eu cheguei a faturar mês 8 dígitos. Eu e uma única pessoa. Imagina como é que eu estava vivendo. Tipo, eu não tinha vida, né? Então, assim, era uma, vamos dizer assim, uma loucura. Só que aí você tem que pensar, ou você vive, né? Ou você fica escravo do trabalho. Então, automaticamente eu dei um passo atrás, né? Fui atrás de gente que também já estava, no caso, implementando, como no caso foi a mentoria. Inicialmente eu entrei na mentoria e depois fui para a Centauro. E aí eu não, agora eu vou estruturar, organizar para poder realmente não ficar escravo do trabalho e sim poder viver do trabalho. E assim, essa questão de contratar é muito aquela coisa, você sempre fica achando que não, a pessoa não vai fazer como eu faço, a pessoa não vai atender o cliente como eu atendo, a pessoa não vai cotar como eu coto, mas a gente tem que aprender a desprender disso, porque assim, tem pessoas super capacitadas e às vezes até melhor do que a gente para fazer determinada função, né? Então, assim, o nosso papel é saber delegar e a quem delegar e para a função correta, né? Cada perfil de pessoas ali, você ir encaixando ali. Eu já ouvi muita gente falar isso, né? Ah, mas eu fico com medo de contratar porque ela não vai atender igual a mim, ela não vai cotar igual a mim. Só que assim, de fato no início ela não vai, e tá tudo bem. E depois a tendência, se você for um bom gestor, é que ela sim faça melhor do que você. Né? Hoje na minha equipe eu tenho muita gente que faz muita coisa melhor do que eu. Na verdade, para quase tudo fazem coisas melhores do que eu. Eu acho que esse é a grande jogada. Né? Eu tava conversando uma vez com o seu Geraldo Rufino, é bem famoso, é influenciador e grande empresário, tem a maior recicladora da América Latina. Tava conversando com ele, né? Ele veio para um evento aqui em Campina Grande, a gente tava cuidando da logística dele, tava batendo um papo, e ele veio me falar ali, Fábio, tem uma coisa um insight que eu vou te dar aqui como empresário, que assim, mudou meu jogo. Eu falei, pô, agora vai vir um insight de milhões, né? Pô, um cara do tamanho do Geraldo Rufino. Me traz uma pérola dessa, pô, me preparei, falei, não, seu Geraldo, pode falar, tô ouvindo. Ele falou, sabe a melhor coisa que eu faço na minha empresa? Eu falei, o que, seu Geraldo? Ele falou, nada. Eu fiquei assim, como assim nada? Eu não entendi de primeira, né? Nada? Como assim? Meu principal papel é colocar as pessoas certas no lugar certo, para que eu possa cada vez menos fazer as coisas, e cada vez mais ter gente capacitada melhor do que eu fazendo. Né? Porque é isso, a gente, como gestor, tem que ter essa capacidade de colocar as pessoas certas no lugar certo, capacitar elas e ajudar elas a crescerem. Né? E assim a gente vai conseguir ter mais tempo, mais liberdade, que eu acho que esse é o objetivo. Igual você falou, não adianta, pô, eu tô faturando muito dinheiro, tô ganhando muito dinheiro, mas tô trabalhando 16, 17, 18 horas por dia. Não tem sentido, né? O negócio não pode ser a nossa vida. Né? O negócio tem que fazer parte da nossa vida, como faz parte a família, como faz parte a religião, para quem tem, enfim, outras coisas. Né? Não pode ser, não, minha vida é o negócio, o que sobra, o tempo que sobra é para minha família, o tempo que sobra, não, é o contrário. Né? Minhas prioridades são essas e o restante do tempo eu dedico ao meu trabalho, a fazer gestão do negócio, né? Mas principalmente levando em conta as pessoas, né? As pessoas que estão ali junto com a gente, fazendo o negócio acontecer, né? Antes aqui a gente estava conversando, né? Então o Márcio posso dizer que é um dinossauro aí do mundo das milhas, né? Ele estava contando algumas histórias massa aqui. Ele falou sobre um tema que eu queria trazer aqui para ele contar um pouco melhor. Que ele é da época que nem tinha o WhatsApp ainda, ele já negociava milhas aí. Na época que ele negociava milhas nos grupos de Facebook. Então, Marcelo, conta um pouquinho pra galera como é que é essa história aí. Então, como falou, né? A gente já tem um tempo aí nesse ramo, né? Vamos dizer assim, de milheiro. E engraçado, né, Lomão? Eu vim de uma situação bem. Como foi que eu comecei realmente, né? Eu vim de uma situação que, assim, era a minha primeira viagem. Eu acho que eu tinha 18 anos ali e eu queria fazer minha primeira viagem de avião.
E aí cara, eu vou atrás pra ver se eu conseguir. Aí os preços naquela época super altos e tal, né? Pra minha realidade naquele momento, né? E tal. E aí eu fui atrás de querer baratear o valor da passagem. Uhum. E pra você ver, naquela época já tinha golpes, né? Já tinha o pessoal aplicando golpe. E aí onde foi que aconteceu? Eu caí num golpe. Cartão clonado? Era do cartão clonado. Entendeu? Eu entrei no Facebook e tal, tinha aquelas promoções lá, como sua passagem com 60% de desconto. Aí eu, ó, vai ali mesmo, foi minha primeira viagem e tal, comprei. Quando chegou 2, 3 dias antes, cadê a passagem? Cadê o cara? Cadê a pessoa? Sumiu. Tem até hoje esse golpe, hein, galera? Isso que eu tô dizendo, não é de hoje, né? Tipo assim, as pessoas procuram muitas vezes preço, querendo baratear, mas não procura a pessoa de confiança. Uhum. E isso é super importante. Não é só questão de preço, é questão de segurança, né? Então, assim, aí eu fui levar um golpe. Aí, desde aquele dia, eu peguei assim, agora eu vou aprender para não cair mais em golpe. E aí eu fui aprendendo. Aí, na época, a gente, como falei, né? Eu gerava milhas, mas sobrava as milhas. Então, aí veio a ideia de eu vender as milhas. Então eu não tinha também assim, para quem vender inicialmente, eu não procurei vender para amigos. E aí surgiu, tinha a oportunidade lá daqueles grupos de Facebook, venda de passagens com milhas, e aí tinha um administrador que ele fazia tipo uma verificação para você entrar, para tentar ter mais segurança, né, naqueles grupos. E aí quem estava no grupo ali tinha tipo um ranking, né, de você ficava colocado ali, as pessoas que chegavam para comprar, aí via que você estava no ranking que era de confiança e comprava de você e tal. Então, assim, não tinha nem WhatsApp, o negociava ali era no Facebook, entendeu? Era basicamente isso. Acho que a maioria da galera não viveu esse tempo, né? Então, muito massa ver a pessoa com essa experiência aqui com a gente. Aí o Márcio contou pra gente também que ele ficou um bom tempo nessa realidade de milheiro e tal, fazendo esse trade de compra e venda de milhas. E aí chegou um momento, depois de mais de uma década ajudando as pessoas próximas a viajar, de realmente decidir iniciar a agência. Formalizar o negócio. Formalizar, né? E aí, o que foi que te deu o start para você realmente falar, não, agora realmente eu preciso profissionalizar, preciso ter agência, preciso ter processo, preciso ter pessoas, preciso não ser só o Márcio das passagens, mas ser o CEO, o diretor de uma agência de viagem de fato. Então, Lobão, foi quando, em um determinado momento, eu tanto era vamos dizer assim, um milheiro, né? Quanto eu já estava fazendo a venda como agência, vamos dizer assim, mas não com processo, não com organização de uma agência. E aí o que foi que aconteceu? Teve um cliente meu que o voo mudou, né? Tipo, alterou o voo. E aí a importância de você ter processo, de você ter equipe, de você ter toda uma estrutura por trás disso, é justamente nesses determinados momentos. O voo alterou, eu não acompanhava nessa época, né? Não tinha equipe, não tinha processos, não tinha estrutura. E aí o voo alterou, o cliente simplesmente perdeu o voo e aí eu tive que pagar o voo para o cliente, porque assim, na minha agência a gente tem o lema, né? O meu cliente ele vai embarcar. Independente de qualquer coisa, ele vai embarcar. Eu vou lutar pelo melhor pelo meu cliente, certo? E aí depois eu resolvo com companhia, depois eu resolvo, a gente sabe que tem os meios que a gente pode entrar na justiça, enfim, mas a gente prioriza o cliente. Na nossa agência, o lema é priorizar o cliente. Né? O cliente ali sempre ter o melhor possível. E aí eu tive esse prejuízo bem grande. E aí o que é que aconteceu? Eu fui, paguei a passagem para o cliente, que na verdade não era nem meu cliente, era cliente de uma agência que eu tinha vendido as milhas. E aí, beleza, eu fui, paguei, ele embarcou, tudo certinho. Aí eu falei assim, cara, chegou um momento eu já teoricamente estou vendendo para cliente, então agora eu preciso organizar. E aí também tinha uma outra situação, eu estava só, como eu falei, só estava eu e outra pessoa trabalhando ali me ajudando. E aí eu trabalhava final de semana, 11 horas da noite, às vezes eu estava no culto, sou evangélico, né? Eu estava ali no culto, 9 horas da noite no culto, emitia essa passagem aí, eu no culto baixava ali e emitia pelo celular. Eu, não, isso aqui eu não quero uma vida dessa pra mim, entendeu? Não dá. Tipo, não dá, final de semana, madrugada, 2 horas da manhã, cliente querendo emitir passagem, né? Tipo assim, então cara, não dá pra mim. Tipo, eu atendi agências também de outros países, então o fuso horário era diferente. Aí eu tava dormindo, o cara lá tava
no horário normal dele, entendeu? Eu, não, espera aí, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Então eu fui, dei um passo atrás, aí fui atrás, foi onde a gente encontrou você, né? E aí só tem dado certo de lá pra cá. Bom demais, bom demais. É legal saber que a gente conseguiu, de certa forma, e tem conseguido contribuir com a tua jornada, com a jornada da tua agência, né? Porque é isso, é o que a gente sempre fala, né? Não é em si uma mentoria que vai ser a solução, mas é um ambiente, é estar com outras pessoas que estão com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos, né? E a gente conversou também, tem um outro ponto legal pra gente bater, que tem muita gente que tem o lema, né? De, poxa, vem como milheiro, já tem uma operação escalada, como era o seu caso, já vendia bastante milhas para outras agências, e aí começa a focar na agência, começa a crescer, contrata, se profissionaliza, aí fica naquela, caramba, será que eu vou conseguir tocar duas operações ao mesmo tempo? E é um grande desafio, a gente conversou sobre isso, né? Então, naturalmente, aquela pessoa que vem do mundo das milhas como milheiro, faz bastante trade nessa parte de milhas, e abre a agência, dificilmente, pelo menos no início, consegue nos primeiros anos conciliar e ter uma operação escalada de fornecimento de milhas e ter uma operação escalada de agência de viagens, sendo que assim, no meu ponto de vista, a operação da agência de viagens, ela é muito mais promissora, né? Ela tem muito mais longo prazo, porque hoje as milhas são uma ferramenta, ajuda, barateia, aumenta a nossa margem de lucro, mas não é tudo, tem diversas emissões que a gente faz que não dá para usar milhas porque não tem disponibilidade, porque não tá valendo a pena, e nos últimos anos isso tem cada vez piorado mais, né? Então, acho que uma lição para a turma também é justamente entender o diferencial que é você se profissionalizar como agência de viagens, porque é um universo muito vasto, né? A gente está batendo muito aqui nessa parte de passagem, mas assim, tem pacote, tem hospedagem, tem Disney, tem travel design, tem a parte de gestão de milhas, né? Que tenho certeza que você tem clientes potenciais também para Sim, gestão de sim. milhas lá, né? Então, ter esse conhecimento anterior de como milheiro vai te ajudar também nessa parte de implementação da gestão de milhas, né? Então, eu queria que você deixasse um insight para quem hoje só vive como milheiro, né? Trabalha com trade, ou fabricando, ou comprando e vendendo milhas, né? O que te fez tomar essa decisão de falar, cara, realmente é legal, dá para ganhar grana aqui como milheiro, mas assim, eu quero ter uma agência, quero ser um empresário, quero focar em vender para o cliente final, focar em trazer essas experiências para quem confia no meu trabalho. O que foi assim, o insight que fez você mudar a chave e falar, não, agora eu vou focar em agência mesmo? Então, Lobão, foi quando, na verdade, eu pensei assim, cara, eu tenho o meu cliente, ele não só, como você falou, ele não só viaja ali, não é só passagem aérea. E mesmo que seja só passagem aérea a gente não compra só com milhas. Isso. Tem várias formas da gente conseguir ali um preço bom para o nosso cliente, procurar algo bom para o nosso cliente, que também não é só milha aérea, né? Então, assim, aí eu via muito assim, eu perco quando o cara quer fazer um hotel, quando o cara, sei lá, quer um cruzeiro, entendeu? Quando o meu cliente, ele quer um seguro viagem, quando o meu cliente quer um aluguel de um carro. Então, assim, a agência engloba tudo isso. A gente tem todos esses serviços dentro da agência. E aí eu era muito limitado somente a passagem aérea com milhas. Uhum. Então eu estava limitado. Então, assim, eu vi que é muito mais vantajoso eu escalar tendo uma agência do que somente fornecendo milhas. Não que eu ache errado, né? Sim. Com certeza eu fui muito tempo milheiro, Claro, é um né? negócio também. É um negócio, mas assim, para mim, eu vi mais sentido em agência de viagens, onde a gente pode escalar, atender o cliente de várias formas ali. Essa foi o insight sim, que eu tive, que entrou e a partir daquele momento eu mudei totalmente a minha operação. Massa, muito massa. E assim, tem que ser corajoso, né? Porque tá numa operação escalada, ganhando Com grana, certeza. né? Ali, e assim, de mudar o rumo, porque a gente fala, né? Quanto maior o tamanho do barco, mais difícil é para fazer qualquer tipo de movimento. Então, como você já tinha uma operação grande como milheiro, tem que decidir mudar, assim, é realmente uma decisão de coragem, né? Tem outros casos de outras pessoas que fizeram também, tomaram essa decisão. E assim, eu admiro muito porque realmente tem que ter peito de encarar e falar, não, realmente vou focar agora em agência, porque olhando lá pro longo prazo faz mais sentido. Com As certeza. pessoas são muito imediatistas, né? Olham muito pro agora, não olham lá na frente. Né? E eu fiquei bem feliz também que a gente trocou uma ideia esses dias, você comentou comigo que tá pegando um escritório lá em Fortaleza também, né? Então acho que esse é um ponto legal pra gente falar com a turma, porque tem muita gente que tá travada nisso.
né? De, não, tô aqui no home office, tô na zona de conforto, tô eu e meu sócio, ou eu e meu time aqui no online, não pago aluguel de sala, não preciso gastar conta de luz e tal. É uma opção também, não é nada de errado, mas assim, para quem quer realmente escalar e crescer, tá no presencial faz muita diferença. Né? Então, o que te levou a tomar essa decisão de realmente ir presencial, colocar o time, né, para realmente poder focar e crescer mais? Lobão, assim, eu acho que uma das coisas que muito mudou minha mentalidade, eu sempre fui do. A gente da área da tecnologia é muito do home office. É. Isso tá na nossa veia, né? Tecnologia é home office. Mas eu vi que pro sentido da agência, né? Para uma agência de viagens, e aí a minha visão, né? Para uma agência de viagem, a gente precisa estar ali mais próximo para o time estar mais engajado, e aí a gente poder dar um atendimento melhor para o nosso cliente final. Essa é o principal ponto assim, que me levou a tomar essa decisão. É claro que eu, como você falou, vou ter mais custos, mas a vantagem de você ter o time ali mais engajado, mais próximo, atender melhor o cliente, porque assim, na tecnologia é eu e uma máquina, teoricamente ali, sou eu e a máquina ali, eu comando, eu dou os comandos e por aí vai. Mas quando você atende o cliente final ali, você vai fazer o atendimento para o cliente final, você tá uma equipe mais engajada, mais próxima, onde você vai fazer de ponta a ponta o atendimento do seu cliente, desde o primeiro atendimento ali, do pré-atendimento que a gente faz, até o check-in, até o pós-venda, ali no presencial, eu acho que a engrenagem funciona melhor. Pois é, assim, eu tenho agência presencial já tem mais de 3 anos, né, e assim, o que eu vejo um grande diferencial do presencial? A venda da viagem, ela é uma operação que ela depende muito de vários atores. É igual você falou, diferente do programador, que ele é a máquina, depende do trabalho dele, tá resolvido. Na agência não, na agência tem a parte do marketing, que vem antes mesmo do cliente chegar, que é para captar o cliente. Aí o cliente entra, tem a parte do pré-atendimento, da qualificação, da sondagem. Aí depois entra a parte do consultor, que é a parte de realmente fazer a venda. Muitas das vezes depende de fazer uma ligação de vídeo, de fazer uma chamada, né? E aí o home office já atrapalha, porque muitas das vezes nem todo consultor tem um ambiente em casa que consegue parar e fazer uma call. Então, às vezes, é uma pessoa que tem criança pequena em casa, assim como eu tenho. Então, é inviável para mim, por exemplo, fazer uma call com os meus filhos na sala, porque vão fazer um barulheiro e o cliente já vai olhar com outros olhos. Né? Então, depende dessa parte. Depois depende da parte do pós-venda, que normalmente não é a mesma pessoa que faz a venda, né? A parte de pós-venda, de check-in, de orientar o cliente de como agir. Então, assim, depende de várias engrenagens. Então, é muito diferente de um trabalho que, assim, eu não sou contra o home office. Eu acho que tem modelos de negócio que funcionam muito bem no home office. Né? Por exemplo, a própria parte de educação. Então, assim, nossa mentoria, nossos programas, boa parte deles acontecem online. A gente tem os eventos presenciais, tem esse momento de conexão presencial em alguns casos, mas mais de 90% da nossa entrega é online. Aí o online funciona muito bem, porque aí reduz barreiras, né? O Marcião tá lá em Fortaleza, eu tô aqui em João Pessoa, tem um mentorado lá no Vietnã, a gente tem mentorado lá no Vietnã. Aí tem outro mentorado na China, tem outro que tá em Dubai, e todo mundo para por uma hora, se conecta, faz uma call, cara, funciona total. É um modelo de negócio que funciona muito bem no online. Agora, a agência de viagem, realmente, como envolve vários atores, eu sou muito fã do presencial para a agência de viagens. Né? Sem contar que você reduz muito a curva de aprendizado. Não sei se você já teve essa percepção de que, assim, no presencial a pessoa aprende muito mais rápido do que no home, né? No home office. Ensinar alguém online, no X1, é muito mais complicado do que a pessoa estar do teu lado no escritório, vendo o que você está fazendo, mas você consegue compartilhar a tela no online, mas assim, ela tá vendo, fala o que você está fazendo, tá dando feedback na hora, você consegue identificar também o momento que o colaborador tá, você consegue sentir a energia, se ele tá mais para baixo, mais animado, mais triste. Isso aí no online é muito difícil, né? Então, por mais que alguns modelos de negócio funcionem, eu também acho que para agência de viagens funciona demais o presencial e faz muita diferença. E é um movimento que a gente tem visto, né? Várias agências que começaram, principalmente na época da pandemia, né? E assim, estão crescendo agora, estão entendendo que realmente estar no presencial faz toda a diferença. Sem contar, que você já deve ter vivido isso, que tem muito cliente que nos aborda e sempre pergunta: onde é que fica seu escritório? Onde é que é a sua agência? Querem ir visitar, querem ir conhecer. E aí, quando você está na agência online, você fica naquela, não, então é online e tudo mais.
né? E em alguns casos pode reduzir a credibilidade. Às vezes você perde uma venda grande, perde uma parceria grande por não ter um escritório presencial. Então eu acho que para quem está no momento, né, para quem tem condições, claro, tem que fazer uma análise, igual você falou. Vai aumentar o custo? Vai, claro que vai aumentar o custo. Mas se você faz um estudo, faz uma análise, você sente que tem condições, eu acho que não tem por que ficar travado, né? Com certeza. E isso aconteceu com a gente, né? Tipo assim, teve uns. A gente começou a receber muita ali indicação quando a gente começou mais a movimentar o Instagram, né? E aí a gente começou a vir muita gente, clientes novos, né? E aí, em um determinado momento, um cliente, e aí é o ponto, né, que chega, um cliente queria um pacote e era voo de ida e volta, ele esposa, se eu não me engano, não lembro muito bem agora de cabeça, né, mas era um pacote assim que tava dando um high ticket mesmo, lá, 20 e tantos mil, né, e aí, no momento, quando chegou, o cliente gostou ali do valor, gostou de tudo, do atendimento e tal, e talvez fosse um momento ali dele até nem querer ir na agência. Uhum. Mas ele foi e perguntou: aonde é a agência? Aí foi aonde o negócio caiu. Aí a gente, não, é online e tal, mas se você for ver no nosso Instagram, tem muita gente indicando. A gente tentou reverter Claro. aquilo, né? Tipo, tem aí o Instagram, tem isso, tem aquilo, tem tal, tem pessoas indicando. Mas aí ele pegou e esfriou naquele momento. Entendeu? Aí foi onde eu pensei. Talvez ele nem queria ir na agência. Ele só queria, talvez, confirmar. Se eu dissesse assim, não, é lá no endereço X. Aí ele, não, tudo bem, bora fechar. Acabou que eu perdi aquela venda. Entendeu? Assim, podia ser que ele realmente fosse para fechar lá. E aí tudo bem, tudo certo. Mas podia ser que ele só queria saber realmente se existia agência física ali, né? É aquilo, cara, assim, o cliente médio, ele talvez nem se importe muito com isso, mas o cliente mais raio, o cliente mais preocupado, que vai gastar um valor mais alto, ele vai se preocupar, não tem jeito. Né? Eu entrei no início do ano num grupo de network aqui em João Pessoa e me conectei já com diversos empresários lá, já fiz negócio, já vendi passagem, pacote, gestão de milhas, já fiz um monte de venda pra turma de lá. E assim, todos, sem exceção, 100%, né? Não é 90%, 100%. Quando a gente negociou, quando a gente conversou, quando a gente falou, me perguntou: onde é que fica o teu escritório para lá tomar um café? Todos, sem exceção. Todos foram? Não. Alguns só perguntaram. Falei, não, fica em tal endereço. Ah, não, beleza, vamos agendar e vamos lá. Mas por enquanto vamos seguir por aqui. Aí foi lá e comprou a passagem. Né? Gestão de milhas que comprou com a gente lá foram dois, foram presencial realmente. Mas de passagem a maioria não foi. Mas todos, sem exceção, perguntaram. Então não adianta, assim, transparece a autoridade você ter um espaço seu. Né? E eu acho que tá dentro do projeto de expansão, tem que estar dentro do projeto de expansão de qualquer agência. A não ser, claro, né? Por exemplo, eu tenho um casal de mentorados que são nômades. Eles vivem há mais de um ano viajando pelo Brasil. Talvez para eles não faça tanto sentido ter o história presencial. Até porque, principalmente no início, depende muito do dono estar dentro ali para capacitar, para treinar o time e tudo mais. Né? Acaba sendo uma falácia, o que muita gente pensa que, não, eu vou ter um escritório, vou ter uma agência presencial, vou ficar mais preso, vou viajar menos. Não, na verdade, depois de passar do momento inicial, o movimento é exatamente o contrário. Às vezes eu passo uma semana sem ir presencial na minha agência. Porque eu sei que tá lá o meu gerente, meus dois gerentes, tá lá o meu time de consultores, estão lá juntos, estão lá conversando, trocando, fazendo as coisas acontecer. Né? Então, assim, no início, claro, tinha que ficar mais para capacitar, para ensinar, para mostrar o caminho. Mas depois de um tempo, não. Depois de um tempo, hoje eu tenho mais segurança de viajar e ficar fora da agência do que eu tinha quando eu tinha uma agência que era só home office. Né? Então, claro, dependendo do modelo de negócio, não vai fazer sentido presencial, mas na maioria dos casos vai fazer muita diferença estar no presencial. Aí outra assim, o Lomão, o que é que eu penso, né? É assim, você não pode viver só de indicação, né? Quando vem de uma indicação, beleza, o cara confia porque aquela pessoa que indicou é primo dele e já comprou, sei lá, várias vezes contigo, então veio de indicação, tudo bem. Mas a gente não pode viver só de indicação. Não. Se você quiser escalar, você tem que ir atrás de N formas, e aí na mentoria lá tem N formas ensinando como você captar cliente. Mas assim, algumas formas de captação de cliente, ela teoricamente te dá mais respaldo quando tu tem algo presencial. Total. Entendeu? É totalmente diferente, por exemplo, a indicação ali, beleza, ele confia em você, porque ele já veio de uma indicação. Mas um cara que veio do Instagram, que nunca nem te viu, nunca não sabe nem quem é você, aí vai querer comprar um pacote, sei lá, de 30 mil. Não é qualquer pessoa que dá 30 mil assim, sem, nunca te viu. Por um pacote, sei lá, daqui a 6 meses. O cara termina às vezes de pagar, entendeu? Aí fica louco para trás. Não, espera aí, quero ver o negócio, entendeu? Então, assim, por isso que isso e em outras coisas me levaram a ir pro... Decidi mudar a minha operação
do home office para o presencial. Massa demais. O corporativo também, eu já abordei diversas empresas que a primeira pergunta é onde é que fica a tua sede, onde fica a tua loja, né? Porque, imagina, uma empresa grande vai fazer parceria com uma agência que não tem sede, é meio complexo. Bom, Márcio, então você já faz parte da nossa mentoria, já tem mais ou menos 3 anos, e aí você se profissionalizou, estruturou seu negócio, cresceu, né? Já está com um colaborador, já está com sede presencial em Fortaleza. E em um dado momento você decidiu estar com a gente na Century, que é o nosso grupo de empresários de alta performance, buscando com certeza um ambiente com uma galera mais avançada. E eu queria entender de você, nesse tempo que você está com a gente no nosso Mastermind, o que você sentiu que avançou o seu negócio, quais insights você pegou e como você se sente fazendo parte desse grupo seleto de empresários de alta performance do turismo que é a Century. Bom, então, assim, quando a gente decidiu, né, a gente, como você falou, fazia parte da mentoria ali, e aí chega um determinado momento que você quer galgar novos passos, aumentar ali, né, tipo, crescer mais. E aí eu tenho muito para mim que para crescer, você precisa estar perto de pessoas grandes. Boa. Né? Então, assim, e não é para poder sugar, mas sim para você tanto contribuir quanto para você pegar insights. Então, acho que assim, foi algo que eu levei em consideração isso, porque ali tinham pessoas que eu via que estavam com um faturamento maior do que o meu, com equipes mais estruturadas do que a minha. Então, assim, algumas coisas ali fazia sentido para mim, com certeza. Se eu queria chegar mais longe, eu precisava estar perto de pessoas que já alcançaram aquele patamar que eu tô ou que eu quero estar, entendeu? Então foi uma das coisas que me levaram a estar e assim, não me arrependo nunca. Estamos lá quase já há 2 anos na Century, né? Desde quando, na verdade assim, quando começou a Century, né? Que antes era só a mentoria, né? E quando assim que lançou a Century, foi a primeira coisa que eu fui, foi eu quero participar e tal. E aí deu tudo certo. E assim, tem muita coisa que eu tenho aprendido ali somente trocando ideias com a galera que tá ali dentro. Tipo, não é nem questão de fazer curso, muitas vezes eu nem entro nas lives, mas ali no dia a dia, você trocando ideias, o cara já passou por uma coisa que te leva, tipo assim, que tu iria levar, sei lá, tanto tempo para aprender aquilo ou quebrar a cara com aquilo, o cara, tu bota ali, a pessoa já vem, não, é assim não, faz assim e tal, e aí tu já ganha um tempo ali, economiza dinheiro, tempo, e aí é só sucesso. Bom demais. E essa é a mentalidade, né? Não é, não, eu quero estar num ambiente com uma galera maior do que eu para ficar sugando para ver o que eles estão fazendo. Não. Eu quero estar lá porque eu também vou poder contribuir. Assim como tem gente no Master lá que fatura mais do que você, também tem vários que faturam menos. Sim. Tem vários que estão alguns passos atrás do que você. Então, buscar estar nesses ambientes é justamente isso. É entender que lá você vai poder servir e também ser servido. Acho que isso é muito importante. Marcião, te agradecer aqui mais uma vez, então, cara, foi incrível o nosso bate-papo, então, diversos insights aí, pra quem teve a sorte de assistir, com certeza pegou diversas ideias, diversos insights, né, então é uma honra pra gente ter você na Century, no nosso Mastermind, né, ter você aqui no nosso podcast, trazendo aí diversas histórias de quem já tá nesse mundo das milhas há muito tempo, né? E espero que você tenha gostado também. Se você deixar um último recado para a turma aí que tem agência, ou para a turma que, assim como você, é milheiro, ou já é milheiro há bastante tempo e quer fazer essa transição para viver da agência de viagens, né? Traz aí um último insight para a turma. Eu acho assim que uma das coisas que eu tenho muito para mim é que o processo, ele pode ser árduo, pode ser difícil, mas lá na frente a gente vai colher muitos frutos. Então, assim, é um lema que eu tenho de não somente pensar no dinheiro, mas sim pensar no nosso cliente, no cliente final. E eu estava até conversando ali nos bastidores com os meninos, e eu falei, chegou um cliente pra gente que estava com um orçamento de uma passagem, era até para uma banda, tipo, de 28 mil, né? Por exemplo, dá números aqui. E aí eu cheguei para ele e disse assim, eu consigo, né? O que a gente conhece, né? Eu consigo diminuir para tipo 18 mil. Aí eu falei assim, mas eu não estou satisfeito. Eu poderia muito bem já dizer para o cliente ali, consigo 18 mil, já estou te dando aí 10 mil de desconto, mas eu não fiquei, mesmo assim, não fiquei satisfeito pelo meu cliente, porque é um cliente meu já recorrente, e eu falei assim, cara, que tal tu pega essa passagem vindo por Recife, né, que era para Marcelo, vindo por Recife, que aí tu vai diminuir para 9 mil reais. Então, assim,
a gente também tem que aprender que não é só questão de ganhar dinheiro, e sim ajudar o nosso cliente a achar melhor preço, a melhor solução para ele e sempre estar servindo ali da melhor forma. Sensacional, Marcião. Muito obrigado. Turma, obrigado a vocês também pela audiência. Tamo junto e vamos pra cima. Valeu.